Para repercutir essa decisão do STF sobre o IOF, eu converso agora com o Sérgio Vale, economista-chefe da NB Associados. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima manhã para você ainda. 11 horas e 19 da matina, estou liberado. Tudo bem, Gabriel? Prazer falar com você também. Caríssimo, decisão essa que gera mais insegurança para a economia brasileira ou gera mais segurança? Afinal, mais arrecadação pode evitar o descumprimento de metas fiscais. Pois é, Gabriel, todo o conjunto dessa história, desde o início dessa discussão lá atrás, em maio, né, a gente tem visto, na verdade, o governo desde o ano passado fazer pacotes fiscais ou tentativas de mudança fiscal, que engloba algumas medidas de gasto. A gente viu isso acontecer ano passado, viu acontecer agora com bloqueio e contingenciamento, mas sempre tem essa questão de aumento de arrecadação que é inescapável para o governo. Ano passado foi a isenção do imposto de renda, que ainda está em discussão agora, que tem lá seus méritos, precisa ser sempre conversada, especialmente a parte de aumento de imposto da população mais rica, que é adequado de colocar nessa discussão. Mas agora essa do IOF é quase um grito de desespero do governo final de não ter como mais aumentar a arrecadação a um ano da eleição. E aí você depende do IOF, que é um imposto regulatório, que não é um imposto de arrecadação, e causa tudo isso que a gente está vivenciando agora, né? Essa briga jurídica que acabou acontecendo é bastante negativa, porque coloca um Congresso que já estava com dificuldade de conversa com o governo, pelo menos desde o ano passado, esse processo acelera. Então, a partir de agora, o governo esgotou sua capacidade de fazer qualquer tipo de ajuste que possa ser feito na esfera fiscal via arrecadação, né? Qualquer coisa que vier nesse sentido agora vai ser terminantemente bloqueado num grau talvez severo pelo Congresso. E a ideia que se vai ter é você ter um tapa-buraco até o final do ano que vem, em termos de novos bloqueios e contingenciamentos. A gente vai ver isso nos relatórios bimestrais que vão ser divulgados até o final do ano. Muito provavelmente a gente vai ter ainda bloqueios e contingenciamentos para esse ano, e certamente vai ter que ter no ano que vem, mesmo com esses cerca de 30 bilhões de reais a mais que vai ter do IOF. E ainda eu acho que tem, no final, a discussão de você mudar a meta. Talvez a meta de 0,25, com limite inferior de zero, não vai ser suficiente. A gente ainda vai ter que discutir, mesmo com a questão do IOF, a meta do ano que vem para um número igual a desse ano, né? O limite inferior de 0,25. Então, tudo que está acontecendo agora piora as relações institucionais entre os poderes, não resolve a questão fiscal de fato e coloca aquela ideia que a gente tem batido já há algum tempo de que um ajuste fiscal mais definitivo vai ter que esperar 2027, com a ajuda de executivo, legislativo e judiciário, né? A gente vê muita briga do legislativo contra o governo, reclamando de aumento de gastos, que o governo não está fazendo o seu corte necessário nos gastos, mas o Congresso também vai ter que mexer nisso, especialmente nas emendas parlamentares a partir de 27. Então, a gente vai ter que esperar esse próximo ano e meio para fazer um ajuste aí sim, talvez, quem sabe, minimamente crível, a partir daqui a um ano e meio. Perfeito. Essa aprovação, junto de outros temas que estão agora em discussão no Congresso, é o caso da PEC dos precatórios, que pode tirar da meta, a partir de 2027, a cobrança desses precatórios e aí colocá-los gradualmente de 10% em 10% ao longo da próxima década de volta para os objetivos fiscais brasileiros. Isso, de certa forma, Sérgio, pode esmorecer este esforço fiscal, tanto do Congresso, mas principalmente do Executivo, cumprindo a meta. Vamos interpretar que as coisas estão indo bem? Quer dizer, tirar precatório da meta a partir de 27 é uma mágica que não funciona, o déficit vai continuar ali, né? A mesma coisa da gente ter hoje um déficit que é irreal, que é divulgado, você tem um precatório adicional que é colocado, esse déficit está ficando na casa de 0,6, 0,7 esse ano que vem provavelmente fica até um pouco acima disso, e vai ser ainda pior em 2027. Então, obviamente, o interessante seria que tudo que é gasto do governo tivesse dentro da estrutura fiscal, e os precatórios, nesse sentido, teriam que estar, e não tem muito sentido comemorar e ter uma vitória de você manter essa estrutura fora da regra fiscal que a gente tem hoje, do primário, porque vai continuar sendo déficit, a dívida vai continuar subindo da mesma forma. Então, nada do que a gente está discutindo agora em relação a essa questão dos precatórios muda o fato de que o fiscal está piorando ano a ano e a gente vai precisar fazer um ajuste muito mais severo, com ou sem precatórios dentro da meta, né? Eu acho que essa discussão hoje ela ficou até menor, né? Porque de qualquer maneira a gente vai ter que fazer essa discussão muito mais aprofundada no próximo governo em 27.
Perfeito. Olhando, por exemplo, para a decisão do juiz Alexandre de Moraes, tem caráter retroativo. Isso gera certa preocupação em questão de insegurança jurídica, indecisão e até apreensão de quem fez uma operação de câmbio, tomou crédito, até das empresas que estavam sujeitas a essa cobrança de IOF. Como é que você interpreta essa retroatividade da decisão de ontem de Alexandre de Moraes? A justiça na economia gosta de fazer decisões retroativas, né? Volta atrás para você arrecadar o que deixou de arrecadar. Nesse caso, vai ser um desafio grande para o sistema financeiro, né? Como é que você vai retroagir em todo tipo de operação cambial que apareceu ao longo desse tempo, que são milhões, você, em cada uma dessas, voltar lá atrás e colocar esse imposto em cima? Não faz muito sentido econômico. O ideal seria que fosse a partir de agora você incorporasse isso a cada transação que fosse feita. Então, você coloca um adicional aqui de risco, nesse sentido, de saber exatamente o que foi essa transação, resgatar isso e como é que você vai cobrar isso no final, né? Quem vai pagar essa conta no final, né? Então, tem um cenário aqui que fica difícil, de custo adicional que é imposto para o sistema financeiro, e que o sistema financeiro vai acabar repassando para a sociedade. Todo esse aumento que a gente está vendo de IOF agora é uma ilusão, a todos os analistas estão muito corretos nesse sentido, a Thaís estava comentando sobre isso. Quem vai pagar essa conta no final é o próprio consumidor, isso é repassado pelo sistema financeiro, não é um custo que fica dentro do sistema financeiro. Então, você encarece o crédito de uma forma que, eventualmente, você pode até afetar a atividade lá na frente, de uma forma perversa. Não era esse o caminho que deveria ser feito. Então, é um imposto ruim, mal colocado nesse momento, piora a institucionalidade no momento delicado que a gente está. Então, nada do que teve de discussão em relação a isso é positivo. Os 30 bi a mais que tem de resultado fiscal no ano que vem a esse custo. E é um custo muito alto no final. Eu fico imaginando para quem comprou dinheiro em espécie, bateu na porta da casa de câmbio, pediu para trocar em espécie o dinheiro. Como é que vai atrás dessa pessoa para cobrar o IOF? O IOF vai ser cobrado da casa de câmbio e não vai ser repassado para o consumidor. Como é que fica essa relação? E aí, claro, são estes últimos dias de diversas operações de câmbio que aconteceram e até as operações de crédito neste meio tempo, que agora vão ter um custo diferente. Sérgio, o governo lá atrás, quando anunciou o decreto do IOF, disse que estava ajudando o Banco Central a tentar conter a economia brasileira, a atividade, ajudando no estreitamento monetário, na política monetária. Esse aumento do IOF, o encarecimento do crédito, ele ajuda o Banco Central a cumprir seus objetivos de esfriar a economia brasileira? Como é que você percebe essa situação e essa relação entre o lá com Crá, o Tico e o Teco? Olha, Gabriel, muito pouco. O impacto na atividade no final é residual, é mínimo, não ajuda no final do Banco Central. O Banco Central, muito certamente, na decisão de juros que ele vai tomar nas próximas reuniões, vai levar toda essa questão fiscal que está aparecendo, não no sentido de que o governo está conseguindo mais essa arrecadação e isso vai ajudar eventualmente na atividade, mas pelo aumento de risco de tudo que está sendo causado por esse tipo de atitude do governo em relação à questão fiscal, né? O resultado dessa obra toda é aumentar mais o risco fiscal e não ajudar. Você está fazendo um paliativo com o IOF no ano que vem, através de um imposto que é de má qualidade, muito ruim para esse objetivo que o governo quer agora, e no final não vai ajudar no Banco Central. Na verdade, você acaba atrapalhando, porque você aumenta a percepção de risco geral da economia e torna esse crédito mais caro, que, como eu falei, marginalmente, residualmente, você pode afetar um pouco a atividade, mas suficiente para conter a inflação nesse momento na economia, eu acredito que não, né? Nenhuma modelagem que eu tenho visto tem sinalizado que isso pode acontecer. Então, a tentativa que foi até aventada por alguns membros do governo de fazer esse efeito do IOF para ajudar na atividade no Banco Central, então tem um pouco dessa ideia de que o governo está trabalhando para tentar ajudar o Banco Central dessa forma, no final não funciona. O melhor que que o governo poderia fazer para ajudar o Banco Central seria fazer um ajuste fiscal muito mais severo. Isso ajudaria a apreciar a taxa de câmbio, ajudaria no processo inflacionário, também ajudaria com mais intensidade na atividade, e aí você teria o Banco Central tendo muito mais espaço para cair taxa de juros. Isso que o governo fez, infelizmente, não ajuda nesse cenário. Os compromissos firmados com o CDE de redução gradual do IOF a zero, na sua interpretação, foram completamente abandonados? A gente teve poucas declarações oficiais do governo sobre esse futuro do imposto sobre operações financeiras. A interpretação é essa, a gente vai deixar essa história de lado a partir de agora, Sérgio?
Não, eu acho que essa questão do IOF, Gabriel, infelizmente vai ficar aí ao longo desse próximo ano e meio, o governo vai arrecadar, vai ficar essa discussão de um phase out, né, de sair essa arrecadação ao longo do tempo, mas a questão toda que vai ter que entrar em 27 é tira IOF, a solução fiscal não é por aí, volta ao que você tinha antes, faz um ajuste de arrecadação de fato na população mais rica. Eu acho que tem aqui uma questão que precisa ser endereçada de fato, que a gente não está fazendo adequadamente. Tem uma parte da população que tem uma renda mais elevada, que paga menos imposto do que deveria. É correto fazer esse ajuste, mas não é suficiente, longe de ser suficiente. Você vai ter que fazer esta abordagem na arrecadação, esquecer a questão do IOF, voltar ao que a gente tinha antes, e aí fazer um ajuste também em conjunto na estrutura de gastos e no gasto tributário, além do judiciário e do legislativo. Vai ter que ser um ataque frontal à questão fiscal no Brasil, talvez de uma forma inédita, em relação ao que a gente já viu no passado. Difícil de fazer, precisa ter muita força política para isso acontecer. Mas a construção fiscal que a gente tem tido nos últimos anos, de um regime em que a dívida está ficando acima de 80% do PIB, uma dívida cara, com déficit insistentemente elevado, você demanda respostas que também têm que ser agressivas. E o presidente que vem em 27 tem que ter essa sinalização e essa clareza, e também o Congresso e o Judiciário, de que, olha, vai precisar juntar forças para fazer um ajuste muito mais severo, mas que não dependam desses paliativos que estão sendo criados agora. Eu espero que em 27, no novo ajuste fiscal que venha pela frente, a gente volte atrás nessa questão do IOF e arranje soluções que são muito mais adequadas do ponto de vista de arrecadação. Você menciona 27 porque na interpretação tua e de outras pessoas do mercado, outros economistas especialistas, teremos este, talvez, início de uma crise fiscal brasileira. A água vai bater no pescoço e de 2027 a gente não vai conseguir fugir de um ajuste mais severo? A água já bateu no pescoço, a gente está tentando bater, mexer os braços, as pernas para tentar sobreviver nesse próximo ano e meio do ponto de vista fiscal. 27 é aquele ano, como todo início de governo, sempre a gente tem algum tipo de reforma que é impactante, né? O último governo do Bolsonaro foi a reforma da Previdência, a gente teve aqui a reforma tributária que aconteceu nesse governo, talvez seja a melhor reforma que vai sobrar de todo o governo no final, né? Como legado do governo Lula. Mas certamente a gente andou muito em várias questões, mas voltou muito atrás, especialmente na questão fiscal. A gente tem muitos passos atrás na questão macrofiscal. A gente vai precisar parar, olhar em 27 essa questão macrofiscal, reorganizar essa casa, para a partir daí você pensar em medidas microeconômicas mais adequadas. É como se a gente tivesse que parar ali 6 meses, Gabriel, para fazer de fato um ajuste de gente grande nessa questão fiscal. Né? Definitivamente a gente já sabe, a gente já fez vários tipos de experiências no passado, a gente sabe que precisa mexer, a gente sabe como fazer, então precisa ter essa clareza de que 2027 não dá para escapar. Não fazer significa a gente jogar o país num cenário de crise bem complicada. A gente não repete na intensidade 2015 e 2016, né? Não é uma recessão profunda como foi aquela, mas não fazer nada em 27 e seguir como a gente está agora vai pagar um preço muito alto, que é uma economia que vai sofrer bastante se isso acontecer. Então, acho que cada vez mais, e aí tem o papel da imprensa também, lembrar Brasília de que, olha, a conta não está mais fechando, a gente precisa chegar em 27 e ter uma mudança de fato radical em relação ao que a gente tem hoje. Conversamos com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sempre um prazer tê-lo por aqui, Sérgio. Lhe desejo uma ótima quinta-feira, um bom trabalho. Prazer é meu, Gabriel. Até a próxima. Agradecido, até a próxima.